Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fernando trazendo aqui mais um vídeo sobre os descritores do SAEB e SPAES da matriz de nono ano de matemática. Para a aula de hoje eu estou trazendo do SAEB o D8, que é o mesmo D51 do SPAES, que diz assim: resolver problemas usando as propriedades dos polígonos, soma dos ângulos internos, número de diagonais e cálculo do ângulo interno de polígonos regulares. Então, vamos para a aula? Com essa finalidade de entendermos como fazer para calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, eu vou estar aqui fazendo o desenho, começando pelo menor polígono que a gente conhece, né? Ou seja, o triângulo. Eu vou aqui desenhar um único triângulo, tá certo? E a gente vai estar aqui analisando qual é a soma desses três ângulos que se apresentam, né? Esse primeiro ângulo aqui interno que se formou, ele apresenta aqui uma quantidade de 45 graus. Vamos ver aqui o segundo ângulo, 60 graus. Vamos determinar o terceiro ângulo. Temos que para o terceiro ângulo, apareceu aqui, ó, 75 graus. O que é muito importante que vocês não esqueçam é que para qualquer triângulo, a soma desses três ângulos internos vai ser sempre 180 graus. Percebam que eu posso aqui, ó, estar mudando o formato do triângulo, que não vai se alterar esta soma. Ó. Perceba que aqui é 90 graus a medida deste ângulo, aqui eu tenho 41 e aqui eu tenho 49. Quando eu somo esses três ângulos, vai dar sempre 180 graus. E o que ocorre se ao invés de nós termos um triângulo e tivesse um quadrilátero qualquer? Vamos aqui desenhar um quadrilátero. Um bem conhecido, né? Pronto. Acabei de fazer aqui o desenho de um retângulo. Vamos aqui colocar as medidas dos respectivos ângulos. Esse primeiro ângulo aqui deu 90 graus. Segundo ângulo, 90 graus. Terceiro ângulo, 90 graus. Quarto ângulo, 90 graus. Vou puxar aqui para ficar melhor a visualização, certo? Eu vou estar apresentando apenas a soma e tratando nesse princípio aqui apenas dessas duas formas, certo? O triângulo, a gente já entendeu que a soma dos três ângulos é 180 e é muito importante que você compreenda que para qualquer quadrilátero, a soma dos quatro ângulos vai dar sempre 360 graus. Perceba que eu posso aqui estar alterando. Eu tenho aqui um retângulo. O que acontece quando eu transformo esse retângulo em um quadrado? O que ocorreu com os ângulos? Permaneceram os mesmos, nesse caso, e quando eu somo dá 360 graus. Vamos alterar essa forma. Agora acabei de transformar em um trapézio. Perceba que aqui eu tenho 180. Quando eu somo aqui eu tenho 180. E a junção, a soma dos quatro ângulos, gera 360 graus. E se eu for aumentando o número de lados? Aqui eu tenho quatro lados, então é um quadrilátero.
que acontece se eu tivesse um pentágono, um hexágono? A partir de agora, a gente vai desenvolver uma linha de raciocínio para facilitar esse cálculo. Mas eu vou aqui estar trazendo aqui um pentágono, por exemplo. O que acontece? Como eu faria para determinar a soma destes 5 ângulos em uma avaliação qualquer, onde eu não disponho desta ferramenta, que é a medida de ângulo? É esta linha de raciocínio que a gente vai estar apresentando a partir de agora para vocês, ok? Então, pessoal, para treinarmos aqui os conceitos que acabamos de ver, já trouxe aqui um primeiro item que diz assim: Sr. Lopes revestiu o piso do banheiro de sua casa com ladrilhos em forma de hexágono, como apresenta aqui a figura abaixo, certo? Sr. Lopes observou que todos os ângulos internos de cada ladrilho são iguais. Todos estes ângulos aqui internos, ó, independente de qual seja o ladrilho, os ângulos são todos iguais. Dessa forma, concluiu que o ângulo A, ele quer a medida deste ângulo aqui, ó. Como é que eu vou fazer para calcular a medida de apenas um ângulo desse? Primeira coisa, que imagem é esta? Nos exemplos anteriores, eu cheguei a desenhar até um pentágono. Nesse caso aqui eu tenho um hexágono, correto? Ou seja, eu tenho aqui uma forma com 6 lados e, evidentemente, 6 ângulos. Se eu não tenho aquela ferramenta, como eu faço para deduzir partindo daquilo que já foi apresentado? Primeiro vamos aqui explicar a linha de raciocínio. O que é que o item está pedindo? Como ele só quer a medida de um ângulo, eu preciso encontrar qual é a somatória destes 6 ângulos. Uma vez que eu tenho esta somatória, eu pego e divido por 6, que é a medida de cada um, e eu identifico a medida deste ângulo A. Uma das formas mais simples é você pegar qualquer um desses hexágonos e começar a traçar aqui diagonais. Por exemplo, eu vou começar aqui a traçar a diagonal neste aqui. Tracei uma, duas e três. Eu gostaria de chamar a atenção que no caso específico aqui, eu tracei apenas 3 diagonais, porque o objetivo não é traçar todas as diagonais, mas partindo de um único vértice, eu traço uma diagonal, 2 diagonais, 3 diagonais. Perceba que eu não posso traçar uma quarta diagonal, porque aqui já é o lado da forma. Eu não posso traçar para cá, porque também aqui já é o lado da forma. Percebam que com isso, eu acabei traçando neste hexágono 4 triângulos. Ó. Eu tenho aqui um triângulo aqui, ó, 2, 3, 4 triângulos. O que a gente aprendeu no início? Que cada triângulo, a soma dos 3 ângulos equivale a 180 graus. 180 graus vezes 4. E aí eu vou obter 4 vezes nada, nada, 4 vezes 8, 32. Vou levar 3. 4 vezes 1 é 4, com 3, 7. Eu tenho aqui 720 graus. 720 graus é o somatório dos 6 ângulos de qualquer uma destas formas. Como ele quer a medida é de apenas um ângulo, no caso A, eu vou pegar esse valor e dividir por 6. Então, 7 dividido para 6, eu vou obter 1. 1 vezes 6 é ele mesmo, resta 1. Baixando 2, 12 dividido para 6, eu vou obter 2 unidades. 2 vezes 6 são 12. Acabou. Eu tenho um zero aqui, coloco ele lá. Eu vou obter aqui a resposta 120 graus. O que é o 120 graus? 120 graus é a medida de um ângulo, ou seja, do ângulo A. Opção C. Uma outra forma de se chegar na mesma resposta é utilizando a fórmula.
Para se conseguir a soma de todos os ângulos de um polígono, eu preciso fazer o número de lados desse polígono menos 2. E aí eu vou pegar tudo isso aqui e multiplicar por 180 graus. Qual é a relação que essa fórmula tem com o que eu acabei de colocar? Quando eu pego o número de lados e tiro 2 unidades, eu vou obter o total de triângulos que dá a forma, tá certo? Então, nesse caso aqui, substituindo, eu vou ter a soma. Qual é as formas que eu tenho aqui? Eu tenho tudo hexágonos, né? Então, é um polígono de 6 lados. Então, o que que eu vou fazer? 6 lados menos 2, vezes 180 graus. Qual é a somatória de todos esses ângulos? 6 menos 2, eu vou obter 4. 4 vezes 180 graus. Como eu acabei de dizer, quem é esse 4? Foi o total de triângulos que eu consegui na forma. Ó, eu consegui 1, 2, 3, 4. E aí eu multiplico vezes 180, que vai chegar na mesma linha de raciocínio que eu acabei de explicar. Você pode estar tanto dividindo a forma em triângulos e multiplicando por 180, ou você pode utilizar esta fórmula e chegar no mesmo resultado. Então, em um espaço aberto de um condomínio, foram construídos 2 jardins a partir de uma parede em comum. As muretas que delimitam esses jardins foram construídas de maneira que, entre elas, formou-se um ângulo ômega. Esta imagenzinha bem aqui, isso aqui é um símbolo grego como o do alfa, não é? Só que aqui a gente se lê ômega. No desenho abaixo estão apresentados os jardins 1 e 2, cujos formatos são, respectivamente, de um triângulo e de um paralelogramo, e também as medidas de alguns ângulos. A medida do ângulo ômega é. Então vamos identificar aqui na imagem que acabamos de ler, né? Perceba que eu tenho aqui a parede. Quem é o meu jardim 1? Um triângulo. Ó. O que a gente já observa? Eu tenho a medida deste ângulo, 36 graus. Eu tenho a medida deste ângulo, 120 graus. Mas eu não tenho a medida deste ângulo. Ó. Tem como a gente conseguir? Tem sim. Eu sei que a soma dos três é 180. Quando eu subtraio esta soma de 180, eu tenho esse valor. Perceba que a questão quer esta medida aqui, ó, do ângulo ômega. Então, eu preciso encontrar a medida deste aqui, certo? É uma das estratégias. Quem é o jardim 2? O jardim 2, eu tenho um quadrilátero, ok? A gente sabe que em qualquer quadrilátero, qual é a soma dos 4 ângulos? 360 graus, né? Já provei isso. Mas aqui nem é necessário. Por quê? No caso desse quadrilátero, é perceptível que a medida deste ângulo é a mesma deste aqui, ó. Ou seja, este ângulo aqui também mede 60 graus. Assim como a medida deste equivale a esta outra aqui, que não vem ao caso. Vamos focar aqui em deduzir a medida do ângulo ômega. Quando eu somo 120 graus com mais 36 graus, o que é que eu obtenho? Eu vou ter aqui 6 unidades, eu vou ter aqui 5 unidades, eu vou ter aqui 1 unidade. O que é que ocorre? Como isso é a soma de 2 ângulos, qual será o terceiro? A soma dos 3 é 180 graus. Ok? Então, eu vou pegar aqui e subtrair o somatório dos dois que eu conheço. Tá certo? Para mim determinar o terceiro que está faltando. Observando a continha aqui, eu percebo que eu preciso trazer uma dezena para a unidade, né? Porque aqui é menor. Se eu tenho 8 dezenas, eu deixo 7, trago essa dezena.
né? Então, eu tenho aqui 10 unidades, menos 6, eu vou obter 4. 7, menos 5, 2. E 1 menos 1, nada. Resposta, 24 graus. Eu já sei que este ângulo ele mede 24 graus. Já sei que este outro aqui mede quanto? 60 graus. E eu percebo que a soma do que eu conheço 24 mais o ângulo ômega que eu desconheço, eu preciso encontrar, mais este terceiro, eu também já sei que é 60 graus. Eu sei que a soma desses três, ó, ele gera um ângulo de meia volta, um ângulo raso. Qual é a medida de um ângulo de meia volta? Um ângulo raso, 180 graus também, certo? Então, com isso, eu posso utilizar, inclusive, a mesma linha de raciocínio aqui anterior. Se eu sei que a soma dos três é 180, e já conheço a medida de 2, eu somo 60 com 24, tá certo? Eu vou aqui somar 60 com 24, eu vou obter aqui 84. Eu vou só subtrair de 180. 180 graus menos 84, eu vou obter. Novamente, eu preciso migrar esta centena para cá, que fica 18. Na verdade, fica apenas 17. Por qual motivo? Eu preciso trazer uma dezena para cá. Eu vou ficar com 10 menos 4. Eu tenho 6 unidades. 17. Eu tirando 8, eu vou ficar aqui com 9. E minha resposta fica sendo 96 graus. Alternativa B. Só lembrando que isso aqui pode ser resolvido no formato de uma equação. É isso? Eu posso deixar aqui o ômega na mesma linha de raciocínio. Fica 180. E aí fica menos quem? Menos 24 graus e menos 60 graus. Que é a mesma coisa que eu já acabei de resolver, né? Ômega 180. Quando eu somo os dois, eu vou obter 84. Nesse caso aqui, esse meu ômega, 180 menos 84, eu vou obter 96 graus. Certo? E vamos de item 3, né? Uma fábrica de móveis escolares projetou um tipo de carteira com tampo no formato de trapézio. Nesse projeto, agrupando em determinada posição 6 cadeiras iguais, seus tampos ficam posicionados um ao lado do outro, originando o contorno de um polígono regular, conforme representado no desenho abaixo. Qual deve ser a medida em graus do ângulo interno alfa do tampo desta carteira? O que se observa desse ângulo inicialmente? Esse ângulo, ele chama de ângulo alfa, ele representa apenas a metade, ó. Perceba que o ângulo do hexágono, ele é este, ó. E o alfa, ele representa apenas a metade deste ângulo, certo? Então, como eu tenho um hexágono, quais são as formas que eu posso fazer? Eu posso utilizar a fórmula ou posso decompor através de triângulos. Vamos fazer aqui através da fórmula. A soma de todos os ângulos do hexágono, lembram? É sempre o número de lados, que é 6, menos 2. Não é? Já coloquei a fórmula antes. E eu vou multiplicar isso por 180 graus. O que é que ocorre? Eu vou ter 4 vezes 180 graus. Eu já fiz, inclusive, essa operaçãozinha aqui no item anterior sobre hexágono, certo? Eu vou ter aqui 32, 3, 720, não é?
E aí, para mim conseguir isso aqui, a somatória, nunca esqueçam que quando eu somo todos os ângulos, é que vai dar isso aqui, ó, tá? E aí, o que que acontece? Eu quero descobrir agora só de um deles. Então, como é que eu faço para descobrir só de um? Eu vou pegar esse valor e dividir por 6. 720 dividido para 6. Eu vou obter uma unidade, sobra um aqui, 12. Eu vou obter duas unidades, 2 vezes 6 são 12, zero. Vou baixar o zero aqui e zero lá, 120. Minha resposta para esse item, onde eu procuro aqui, ó, o valor de alfa, é 120? É não. Por qual razão? 120 é todo o ângulo. É todo o ângulo aqui. Só que, na verdade, o ângulo alfa é apenas metade. Então, se eu sei que isso todo é 120 e ele quer apenas metade, qual é a metade de 120? Eu vou pegar isso aqui e dividir para duas unidades. Eu vou ter como resposta 60 graus. Alternativa B de bola. Gostou de nosso vídeo? Então não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir, compartilhar e dar aquela força. E até uma próxima aula.